eu gostaria de falar sobre identidade e missão. É algo que tem aquecido o nosso coração nesses dias, sobre o reino de Deus, sobre a nossa identidade e sobre a nossa missão, o nosso propósito. A gente tem que lembrar que o propósito original do homem está em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem com um propósito. Quando Deus o trouxe à terra, quando Deus o estabeleceu num jardim, ele tinha um propósito. Nunca foi a intenção de Jesus fundar uma religião. Não. Nunca foi a intenção de Jesus fazer qualquer coisa religiosa. Ele sempre estabeleceu um ponto fundamental, que é o relacionamento. Foi para isso que o homem foi colocado no Éden, para um relacionamento. Foi para isso que nós fomos criados, para um relacionamento. Deus criou o homem para um relacionamento. Deus estabeleceu o seu reino nessa terra para que o reino de Deus pudesse ser tocado pelo reino, o reino terrestre fosse tocado pelo reino de Deus. E o reino, então o homem tivesse um relacionamento perfeito, completo, pleno com Deus. Quando Jesus veio, a mesma coisa, ele não quis fazer uma religião, ele quis ter relacionamento com o homem, estabelecer um relacionamento, uma restauração daquilo que foi quebrado no Éden. O propósito, a intenção sempre foi estabelecer um relacionamento, trazer o mundo invisível para o mundo visível, fazer com que esse homem pudesse ver, como Adão e Eva no Éden, ouvir e ver a presença de Deus, passear com Deus, ouvir o que Deus tinha para a vida dele. Então, tudo aqui na terra, a igreja, tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras, até mesmo a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso, a Bíblia toda fala desse relacionamento. É para isso que nós somos criados. Deus deseja então reatar o relacionamento. E Ele fez isso através da obra de Jesus. E Ele quer estabelecer o seu reino nessa terra, através de nós, os seus cooperadores. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que a igreja foi criada, ou foi estabelecida. E Deus deseja então estabelecer esse reino nesse mundo. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso grande chamado. Viver, experimentar o reino e estabelecer o reino. Isso tem a ver com identidade e missão. Para isso nós somos chamados. Eu gostaria de falar sobre identidade primeiramente. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versos de 3 a 6. Paulo diz claramente sobre a nossa identidade nesse texto. Aliás, há muitos textos, mas eu gostaria de separar alguns importantes para falar sobre identidade e reforçar aquilo que eu iniciei falando. Bendito seja o Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor e da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aqui está uma colocação importante que Paulo diz, quem somos, a nossa identidade. Somos filhos, adotados, já falamos muito sobre isso, não gostaria de gastar um pouco mais sobre isso não. Mas eu gostaria de falar que nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade para começarmos a pensar de fato como Cristo gostaria que a gente pensasse. Por exemplo, nunca foi a intenção de Deus de nos fazer servos. Não estou dizendo que nós precisamos mudar nosso vocabulário, não estamos dizendo que nós precisamos mudar a nossa ideia de nós nos submetermos a Deus como servos, nada disso, não é isso, não tem a ver com isso. Mas muitas vezes a questão
de falarmos de servo, nos levam a um nível menor do que filhos. Estou dizendo na questão do relacionamento. Quando se trata de relacionamento, o servo não tem direitos como um filho, ou não tem uma intimidade como filho. E muitas vezes isso é um bloqueio na nossa mente. A religião nos fez servos, mas o propósito de Deus sempre foi ter filhos. Ele chama servos os seus anjos, ele chama cada um de nós de seus filhos. De fato, às vezes nós nos chamamos de servo. O próprio Paulo, por muitas ocasiões, nas suas introduções às suas cartas, ele se denomina servo. Mas é uma questão de entrega, de total rendição, de uma dedicação completa a Ele, numa tentativa dele se lançar na presença de Deus e reconhecer a submissão à sua autoridade. Mas o propósito de Deus sempre foi ter filhos. Uma outra correção que nós precisamos ter aqui é a questão de nós nos chamarmos de cristão. Eu não estou dizendo que nós não vamos nos chamar de cristãos. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que está errado chamarmos a gente de cristão. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que às vezes os termos que nós usamos fica tão impregnado na nossa mente que a gente acaba não nos liberando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. O desejo de Deus, e Ele sempre disse isso, é nos fazer cidadãos do seu reino. Por 3 ocasiões a Bíblia fala de cristãos, 2 delas bem pejorativo. Uma única vez nas Escrituras, o termo cristão foi usado como um termo positivo. Está em Atos 11, 16, 26, 28 e 1 de Pedro capítulo 4, verso 16. Você vai ter isso escrito. Então, o termo cristão nunca foi denominado por Jesus aos seus discípulos. Olha, vocês são cristãos, bacana, tal. Não, nunca Jesus chamou os seus discípulos de cristão. Ninguém na Bíblia se denominou cristão. Nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhum líder da igreja se denominou cristão. A palavra cristão, muitas vezes, na nossa cabeça, trabalha numa redução de quem somos. Ao invés de termos um relacionamento de pai e filho, num relacionamento de intimidade, nós nos tornamos um membro de uma igreja, membros de um grupo. Então, nós somos cidadãos do reino, nós somos filhos de Deus. E é isso que o Senhor quer que a gente seja chamado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não precisa ser, você não pode mais falar que você é um servo e nem um cristão. Não é isso. Vocês estão me compreendendo? Eu estou dizendo no conceito de que você a gente às vezes nos reduzimos a isso. E muitas vezes, por essa redução, nós perdemos uma intimidade mais profunda com Deus. O fato é que o Senhor nos chama para uma intimidade. O fato é que Ele nos chama para ser filhos. E filhos que Ele quer repartir do seu coração, da sua intimidade. Ele quer que a gente seja filho. Ele quer que a gente tenha um livre acesso. Como o autor de Hebreus fala, foi aberto um livre acesso pelo que Cristo fez por nós. Um livre acesso. Vamos aos aposentos mais íntimos de Deus. É isso que eu estou dizendo, uma intimidade. E Paulo nos chama de cidadãos do reino. E isso exatamente que nós somos cidadãos do reino. Nossa cidadania não é desse mundo, mas é do céu, onde nós esperamos ansiosamente pelo nosso Senhor e Salvador. Nós não olhamos para o nosso ventre, nós não olhamos para pelo que temos. Nós não olhamos para aquilo que nos faz perder a intimidade. As coisas nos desviam, nos afastam, nos levam para longe de Deus. Nós somos cidadãos do reino. É de lá que vem a nossa autoridade. É de lá que vem a nossa constituição. É de lá que vem a direção para a nossa vida. Então Paulo, querendo reforçar esse fato, diz: vocês são cidadãos do reino e não
cidadãos dessa terra. Nós temos um passaporte, nós ganhamos um carimbo de passaporte, nós ganhamos um passaporte celestial. O que Cristo fez por nós na cruz nos garantiu uma cidadania. Uma cidadania, não precisamos nos esforçar para isso mais. Foi gratuito, foi a graça e o amor do Senhor. Ele simplesmente olhou para nós e nos amou e garantiu então que a gente fosse um cidadão do céu. Nós temos liberdade de entrar na sua presença. E em Gênesis 1, 2, capítulo 1 e capítulo 2, são os capítulos mais perfeitos da terra. Não tem capítulo mais perfeito do que Gênesis 1 e 2. Porque não existe lá tristeza, não existe lá pecado, não existe lá diabo, não existe lá depressão, não existe lá fome, não existe lá doença, não existe lá divórcio, não existe nada disso. Apenas o homem se relacionando com Deus, apenas o homem se relacionando com o Senhor. E Deus diz, isso é bom, isso é muito bom. Lá não tem igreja, lá não tem culto, lá não tem jejum, lá não tem reunião de oração, lá não tem louvor, lá não tem... E Deus disse, isso é bom. São os 2 capítulos mais perfeitos da Bíblia. Porque eles falam de uma intimidade e um relacionamento com Deus. E nós precisamos de mais nada, a não ser de Deus. A não ser do relacionamento com Ele. E Deus diz, isso é muito bom. E o homem tinha um relacionamento perfeito com Deus, e Deus disse, isso é muito bom. E Ele diz, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, vamos dar que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, enfim, que ele tenha domínio sobre as coisas. Foi para isso que o Deus criou o homem, para dominar, não dominar o outro homem, mas dominar as coisas naturais. E se nós conhecemos a verdade da origem do nosso destino, da origem porque Deus nos criou, isso vai facilitar muita coisa na nossa identidade. A palavra domínio significa que é governo, liderança, mordomia. Esse é o termo hebraico para domínio. E Ele nos criou para o domínio. Como já falamos, não para dominar o outro homem, porque no reino de Deus não existe domínio de pessoas. Em Cristo nós não há livre ou escravo, não há branco nem negro, não há raça superior ou raça inferior, todos somos um em Cristo. E no reino de Deus é serviço mútuo, é o mesmo relacionamento que existe na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando e ministrando uns aos outros, servindo uns aos outros. E é assim que Deus queria que acontecesse com a sua criação. E eles fossem representantes do governo de Deus neste mundo. Domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais do campo, enfim. Foi para isso que Deus criou. E o pecado veio e trouxe o domínio político, o domínio das pessoas sobre as pessoas, querendo controlar, querendo administrar, querendo escravizar. Ele nos fez a sua imagem. Imagem significa não se parecer fisicamente com Deus, porque Deus é espírito, mas sim termos uma natureza espiritual, um caráter moral como o de Deus. Satanás enganou Eva dizendo, você vai ser como Deus se você comer dessa... Eles já eram igual, eles já eram como Deus. Satanás foi astuto e tentou levar o homem a entender que eles não tinham a imagem de Deus. Eles tinham a imagem de Deus, eles eram como Deus. Na sua natureza espiritual, no seu caráter moral. Então, Ele criou segundo a semelhança, diz o texto, da mesma natureza, da mesma substância espiritual, mas também do mesmo elemento que governa. Deus governa sobre a terra.
através do homem. Esse era o propósito. O homem sujeito a Deus e a natureza sujeita ao homem, e o homem governando sobre a natureza e Deus governando sobre o homem. É assim. E as coisas se romperam com o pecado e tudo mais se perdeu na medida em que eles se desviaram e se afastaram de Deus. Por isso Jesus sempre falava assim, não tenham medo, porque o medo foi fruto do pecado. Não tenham medo. A primeira coisa que o ser humano fez quando pecou foi se esconder do Pai. Foi se esconder de Deus. Eles tiveram medo. Foi o primeiro sentimento. É o maior dos sentimentos. Por isso Jesus, quando esteve com os discípulos, ele sempre estava falando, não tenham medo, não tenham medo. Porque as coisas naturais nos causam medo. Estão fora do nosso controle agora. Nós não temos mais domínio sobre eles. Então, essas coisas causam enfermidade. O medo causa enfermidade. O medo causa uma série de doenças. A gente vai no UPA, a gente pergunta para as enfermeiras o que ele tem. A maioria dos casos são enfermidades psicossomáticas, são frutos de problemas na alma. Então, a alma foi danificada. O homem perdeu o seu elemento da imagem e semelhança de Deus. Isso o afastou, isso criou muitas enfermidades, isso criou muitos problemas. E Jesus veio e fala, não tenham medo. Eu estou trazendo um reino para governar sobre todas as coisas novamente, para restaurar todas as coisas novamente. É claro que isso tudo será completamente estabelecido na segunda vinda de Jesus. É claro, nós já falamos sobre isso. Mas precisamos entender que nós precisamos ter insights desse governo aqui na terra. Por isso que 2 Timóteo capítulo 2, verso 7 diz assim, Deus não nos deu um espírito de covardia e de medo, mas um espírito de poder. De poder. E quando agimos como Jesus agia, nós estamos agindo de forma normal. Tudo que nos leva ao medo, ao distanciamento de Deus, nos nossos sentimentos, é anormal. Nós falamos assim, errar é humano. Mas de fato, é anormal. Porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para ver uma vida abundante. Deus nos criou para um relacionamento íntimo com Ele. E quando Jesus veio, Ele veio trazer uma restauração dessas coisas. E nós somos um processo de restauração que se consumirá na segunda vinda de Jesus. Nós somos filhos. João 1,12 diz que a todos o quanto receberam deles o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando entregamos a vida a Jesus, quando reconhecemos o que Ele fez por nós, nós nos tornamos filhos, ganhamos uma nova natureza, nascemos de novo. E por isso Jesus veio demonstrar como viver o reino na terra. Está Ele lá diante de um barco, com o seu travesseiro, diante de uma tempestade, mas está dormindo. E os pescadores mais experientes, temerosos, com medo, com receios profundos, com traumas grandes, desesperados. E Jesus dormindo. Porque nada exteriormente afetava o que estava dentro dele. No reino é assim, quando nós somos governados pelo reino de Deus, agora nós temos controle sobre as nossas emoções. E Jesus dormindo diz, por que vocês estão tão temerosos? Não tenham medo, não tenham medo. E Ele dá uma ordem, aquela tempestade para, e os discípulos ficam atônitos com tudo aquilo. Nós somos filhos de Deus. E o pecado não deve ser algo natural mais, mas um acidente de percurso, um acidente. O pecado não deve ser algo mais que
seja algo natural, é assim mesmo a vida, não, deve ser um acidente. Oh, obrigado, querida. Pode trazer. A grande bagunça que o pecado fez, que o diabo fez na nossa vida, o grande mal que ele fez na nossa vida, precisa da justiça do reino. O reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito. A justiça nada mais é que colocar em ordem, em alinhamento, as coisas do reino na nossa vida. Ele traz alinhamento, ajustamento, as paredes tortas, os lugares condenados, ele traz alinhamento, traz segurança, traz uma restauração. A mensagem do Calvário, ela foi o meio pela qual o Senhor restaura todas as coisas, mas a mensagem do reino é o governo de Deus sobre todas as coisas. A mensagem da graça é Deus dando tudo. A mensagem do reino é nós entregarmos tudo. E hoje nós podemos experimentar, através do Espírito Santo de Deus, que selou o nosso coração, o reino está em nós. Venha o teu reino. Então ele controla as coisas naturais. O controle da justiça de Deus traz controle sobre as coisas naturais. Aquilo que me fazia angustiado, deprimido, o Senhor traz o seu alinhamento, traz a sua segurança, o seu conforto, o seu consolo e me libera para viver uma vida abundante. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho completo, o Evangelho pleno, como alguns dizem. Porque tudo está atrelado com o Evangelho do Reino, até a vinda de Jesus. Mateus 24 diz assim, verso 14, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim de tudo está atrelado à mensagem do Reino. A restauração, o domínio de todas as coisas está atrelado ao Reino de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus e deixamos que o Espírito Santo de Deus controle, o reino de Deus estabelece a sua justiça. Essa foi a mensagem de Jesus após a sua ressurreição, o reino de Deus. Essa foi a mensagem de todos os apóstolos, de todos os discípulos de Jesus, em Atos 28, todo o livro de Atos, especialmente no final, no capítulo 28, verso 30 a 31, quando diz que Paulo permaneceu naquela casa alugada em Roma, pronto para a morte, mas enquanto isso ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus. Então é dever nosso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6, 31, 33. E vivermos a experiência do reino de Deus. Porque somos filhos de Deus, não filhos dessa terra. Somos cidadãos do reino de Deus, dos céus e não dessa terra. E por isso o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós somos embaixadores do reino. Nós não devemos ficar preocupados com as coisas desse mundo. Embora elas sejam importantes e precisam ser impactadas com a nossa vida, isso não deve mover nossas emoções. A nossa economia não é desse mundo, mas é dos céus. Quando é desse mundo, nós somos sujeitos a oscilar junto com as oscilações, a ficar angustiado porque falta. Mas quando somos conectados com os céus, há uma segurança, há uma certeza, há uma confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso propósito. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão. E para a missão, irmãos, eu gostaria de falar alguns aspectos importantes aqui para fechar, tá? Alguns aspectos importantes que nos inibem a pregar o Evangelho pleno. Porque é na pregação do Evangelho, na ousadia, a pregação ousada do Evangelho, é que a mão de Deus é liberada com amor e poder.
Eu vou repetir. É com a pregação ousada do Evangelho, do Reino, que a mão de Deus é liberada com amor e poder. Há muitos exemplos na Bíblia, não vou dar, mas exemplos em que quando os discípulos foram ousados, aconteceram coisas fantásticas, aconteceram coisas tremendas. Pedro, por exemplo, experimentou muitas delas, quando pegou a palavra de Jesus e ousadamente creu nessa palavra. Andou sobre as águas, pescou, encheu o seu barco e o barco dos seus vizinhos. Então, há outras tantas ocasiões que isso aconteceu com os discípulos, porque a pregação ousada do Evangelho libera, de alguma forma, a mão poderosa de Deus. E Jesus não nos deu uma identidade, não nos deu uma autoridade, não nos deu poder para ficarmos sentados no banco, esperando o arrebatamento da igreja, esperando que Jesus volte. Deus não nos encheu com o seu poder, com a sua presença, para isso. Não, irmãos. Não foi para isso que nós somos chamados. Ele nos deu autoridade para destruir as obras de Satanás. Ele nos encheu com o seu Espírito para irmos e pregarmos o Evangelho. Ele nos encheu com a sua presença, com o seu poder, para nós ousadamente anunciarmos o Evangelho. Não ficarmos esperando. Ele nos deu autoridade para silenciar aquelas vozes ilegais que atormentam as pessoas com mentiras e enganos. Muita gente enganada nesse mundo. O diabo tem feito uma festa tremenda, enganando com mentiras, oprimindo essas pessoas. E essa autoridade e ousadia é para nós irmos e confrontarmos essas trevas. E Jesus nos deu o privilégio de andarmos na mesma unção que ele recebeu. Atos 1:8, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 a 10, a mesma unção, o mesmo poder que ressuscitou Cristo opera em nós. A mesma unção que estava sobre Jesus está em nós. Que privilégio! Nós temos isso para andar nesse mundo e anunciarmos esse Evangelho com poder e ousadia. É isso que Paulo falou em Romanos capítulo 15, versos 18 a 19. Veja bem, eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e ações, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Veja só, com poder e sinais e maravilhas, e por meio do Espírito Santo de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho pleno, o Evangelho completo, o Evangelho com poder, o Evangelho com sinais. O Evangelho completo é anunciar o Evangelho para todas as áreas da vida da pessoa. Eu estou dando uma ênfase nisso, mas o Evangelho envolve alimentar pessoas, restaurar vidas em todas as áreas das emoções. O Evangelho é pleno. E anunciar com sinais e maravilhas também é a nossa missão. A nossa missão é anunciar ousadamente esse Evangelho. Se nós não anunciarmos ousadamente, nós não vamos ver as coisas acontecendo. Muitas vezes somos desencorajados por N motivos. N motivos. E nós não pregamos o Evangelho ousado por esses motivos. Eu posso ser ruim no que eu faço, irmãos. Eu posso ser mediano no que eu faço. Mas eu não posso me dar o luxo, de alterar aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não tenho autoridade de alterar o que Deus me ordenou a fazer, porque eu não faço tão bem assim.
você precisa pregar o Evangelho com pleno, com ousadia. E nós não podemos recuar, nós não podemos nos esquecer do que Ele nos mandou fazer. Podemos fazer outras coisas melhores? Sim, podemos, mas não podemos nos esquecer daquilo que Ele nos mandou fazer. Demonstrar o seu amor, a sua pureza e o seu poder. Demonstrar amor, demonstrar pureza, demonstrar poder. Nós vamos ver então 2 textos importantes sobre isso. Me dê mais 7 minutos. Em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, não vou ler, vocês vão ler em casa. Jesus fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Aí algumas pessoas falam: mas Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos muitos sinais e maravilhas. E Jesus vai falar assim: eu não conheço vocês. E eu quero sugerir aqui duas partes nessa interpretação. A primeira é a vontade de Deus. É sobre a vontade de Deus. Estar debaixo do senhorio de Cristo precisa ser demonstrado com obediência. Eu dizia assim: o Senhor é Senhor da minha vida, e eu não sou obediente, está errado. Jesus disse isso. Em outra passagem, em Mateus 12, por exemplo, quando a mãe e os irmãos de Jesus estão lá fora de uma casa e tem uma multidão com Jesus, e os discípulos falam assim: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele falou assim: quem são meus irmãos e minhas irmãs, senão aqueles que fazem a minha vontade? Então, Jesus está dizendo o seguinte: você não consegue encontrar sua identidade fora da obediência. A gente só é quem é por causa da obediência. Então, não podemos falar assim: eu sou filho de Deus, mas sou desobediente a Ele. Então, isso é fundamental que a gente entenda. Não existe identidade fora da obediência. Eu preciso obedecer. Você não pode se chamar Ele de Senhor se não faz a vontade dEle. Você não pode chamar Ele de Senhor se não obedecer a Ele. E qual é a vontade de Deus? A descrição mais encontrada, ou mais forte, é a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita aqui na terra, como é feita nos céus. Essa é a grande questão. Qual é a vontade de Deus? Senhor, a vontade tua está nos céus, que ela seja feita aqui como ela é feita lá. Todas as demais comissões, chamados de Deus, que Ele deu, são expressões do céu na terra. O céu na terra, a vontade de Deus que é estabelecida lá precisa ser feita aqui. A realidade dos céus tem que afetar a terra. Então todas as demais comissões, chamamentos, precisa ter características do céu. Quando Jesus enviou os 70, por exemplo, e deu ordem a eles, ele falou assim: ó, vão lá, encontrem um homem de paz, cure os enfermos, liberte os cativos, anunciem o evangelho do reino. Então essa é a comissão. Agora, se chama o Senhor e não faz isso, tem problema. Não há uma única maneira de fazer a vontade de Deus. Essa não é a única maneira de fazer a vontade de Deus, mas nós não podemos ignorá-la. Há outras formas de fazer a vontade de Deus, sim, há outras, muitas outras, mas eu quero dar ênfase nessa noite. Por que não fazemos a vontade de Deus? Por que não obedecemos a ordem do Senhor? Ele nos chamou para isso também, para alimentar os perdidos, para visitar os enfermos, para nós ajudarmos os necessitados, há muitas coisas, mas também curar os enfermos e libertar os cativos. Não ignore. E a segunda coisa é que as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, mas conhecem as realidades espirituais,
elas demonstram essas realidades na prática. Mas em teu nome nós expulsamos demônios, mas em teu nome curamos e libertamos enfermos. Então o primeiro grupo nem sequer faz, o segundo grupo faz sem relacionamento. Jesus fala, não conheço vocês. Então, se até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus e não têm um relacionamento com Ele fazem, nós precisamos fazer melhor. Nós conhecemos a Deus, nós temos um relacionamento com Ele, nós precisamos fazer. Então, Deus não nos deu um espírito, o mesmo espírito que ressuscitou Cristo dos mortos para a gente ficar sentado, mas para evangelizarmos com o evangelho pleno, completo. Então, veja só o que é a declaração de Jesus, eu nunca o conheci vocês, afastem de mim, vocês praticam o mal. Então, há uma coisa mais importante do que nós conhecermos a Deus, é Ele nos conhecer, ok? Eu não conheço vocês, é mais importante do que nós conhecermos a Ele, é Ele nos conhecer. Então Ele nos conhece quando nós fazemos a sua vontade. É assim que nós somos conhecidos dEle, é assim que Jesus falou, é assim que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8. Aqueles que fazem a vontade de Deus são conhecidos por Deus. Mas veja só, o texto continua dizendo que alguns fariseus e mestres foram até Jesus e falaram assim, Jesus, faça um milagre, faça um sinal. E Jesus falou, vocês são gente má, não vou fazer nada, a não ser aquele de Jonas. Sabe por quê, irmãos? Veja o contexto. Jesus estava andando, foi numa sinagoga, tinha um camarada com uma mão atrofiada, desde pequeno. Eles querem pegar Jesus e falam assim, será bom cuidar, ou será justo curar no sábado? Sábado não pode para o judeu. E Jesus fala assim, escuta, se você vê teu boi caído no buraco, você não vai lá tirá-lo? Vale mais um boi do que uma vida? As coisas estão invertidas. Vale mais uma criança que está no ventre da mãe do que uma que está na baleia? Os dois são importantes, mas a vida é mais importante. As pessoas querem tirar o bebê, mas não querem matar o filhote da baleia. Estão invertendo as coisas. E Jesus diz, olha, eu curo no sábado sim. Porque a vida vale mais do que qualquer outra coisa. Aí os fariseus querem ameaçar Jesus, porque ele curou aquele rapaz que tinha a mão atrofiada há muitos anos. Agora o rapaz podia trabalhar, andar com dignidade, mas eles não estão nem aí, eles estão com as suas leis. Em Mateus 12, 15, ele fala sobre isso, e ele sai de lá, Jesus sai de lá, e vai curar mais gente. No capítulo 12, verso 22, ele encontra um camarada que é cego, mudo, endemoniado. Meu Deus, esse cara... Ele cura, liberta. Ninguém falou nada para ele. Nunca ele escutou uma palavra de amor, porque ele não podia nem ver. Ele é endemoniado. E Jesus vem e o liberta. Aí depois de tudo isso que aconteceu, os fariseus vêm e falam, olha, e mostram um sinal. O que está de errado aqui, irmãos? O que está de errado aqui? Os camaradas viram tantos milagres acontecendo e eles queriam um sinal. Por que eles queriam um sinal? Porque eles queriam algo para controlar. Eles queriam uma pedra para sair água, queriam um maná para descer do céu, eles queriam controlar. Tudo que foge do controle da religiosidade, eles não querem. Então, por causa da insensibilidade do coração daqueles homens, nenhum compromisso de Jesus em fazer algo por eles. Imagine, todo esse pessoal que foi liberto, curado, restaurado,
E eles pedindo um sinal. A multidão toda procurando por Jesus para ser curado, e eles pedindo um sinal. Jesus estava dizendo para eles, olha, o milagre não é para entretenimento de vocês. Milagre nenhum é para entretenimento de ninguém. Mas são para restaurar o homem ao seu estado original. Deus não faz milagre, irmãos. E nós não temos que buscar curar ou buscar curar ninguém, libertar ninguém por entretenimento. Nós fazemos porque amamos as pessoas. Nós fazemos porque somos apaixonados por Jesus e queremos fazer as coisas segundo a vontade de Deus. É assim que deve mover nosso coração. Então, o reino está trazendo justiça para esse mundo e colocando em ordem todas as coisas. E nós não podemos criar deduções teológicas, emocionais ou mentais para a gente determinar se a doença fica ou não. Então, não ajuste a nossa cabeça, eu não posso ajustar minha cabeça para tentar controlar o reino de Deus e dizer cura ou não. É doença familiar ou não. É o que carrego das células dos meus antepassados, né? É uma doença familiar. Não. Não é assim. Tem que ser o contrário. Então, os religiosos não se comoveram com as pessoas, eles queriam controle. Por isso o sermão de Jesus foi tão duro. Ele falou assim, olha, vocês não vão ter nenhum milagre a não ser de Jonas. Aí ele fala de Jonas e fala da rainha de Sabá. Ele diz assim, o pessoal de Nínive se converteu tudo, houve um grande avivamento em Nínive. E a rainha de Sabá atravessou o mundo todo para conhecer a sabedoria de Deus na vida de um homem. Pois eu estou dizendo o seguinte, o Jonas e a rainha de Sabá vão julgar vocês. Que tem aqui o maior que Jonas e maior que Salomão. E vocês não estão escutando. E ele está falando de poder e sabedoria. Porque um camarada vai numa cidade enorme, gigantesca, sem querer ir, mal-humorado, e vai e prega o reino, dizendo assim, ó, não vão se converter, tá bom? Todo mundo se converte. Todo mundo se converte, até os animais. Todo mundo é restaurado, uma cidade toda. Um povo duro, um povo bárbaro, que matava, que fazia um monte de coisa, se converteram todos. E a rainha de Sabá atravessa o mundo todo conhecido para ouvir a sabedoria do tal do Salomão que Deus tinha dado. Poder traz avanço, irmãos. E a sabedoria nos leva ao caminho da vida, ao caminho que Deus nos preparou. Ela nos permite sustentar o avanço. A sabedoria dá estacas para a gente poder ficar firme. E Deus nos dá sabedoria se nós pedirmos para Ele. Tiago fala, que sabedoria, peça a Deus e dá com muita liberdade. O poder já recebemos do Espírito Santo, precisamos ativar. Então, o dinheiro não deve reger minha vida. Eu tenho que gerenciar isso. Sabedoria. Os relacionamentos não me movem mais, não me governam mais, mas eu governo os relacionamentos. Os sentimentos não me dividem mais, mas eu controlo os meus sentimentos. E para acabar, para terminar, para fechar, Deus nos chama para vivermos nessa missão, nesses dois pontos, poder e sabedoria. É isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam de poder, mas precisam de sabedoria para lidar com isso tudo. Porque poder sem sabedoria é um caos. Precisam de sabedoria para saber administrar o poder. O poder que eu falo, o poder do Espírito Santo. O poder que foi deixado a nós, o poder que foi delegado a nós. Para nós irmos e pregarmos o Evangelho pleno, completo, alma, corpo e espírito. Nós precisamos entender isso, o que Deus quer na nossa vida. Precisamos entender como é precioso o que nós recebemos.
A sabedoria do alto está à nossa disposição. O poder do alto está sobre nossa disposição. E nós, quando recebemos isso, queremos sair, precisamos ir lá fora. Há um mundo inteiro debaixo de opressão, de gente muda, gente que não está falando e está se enforcando. Uma das características do enforcamento é pessoas que querem falar e não são ouvidas. Há muita gente surda, não fisicamente, mas porque não consegue mais ouvir. São feridas. Há pessoas que estão amarradas por Satanás, em enfermidades, em problemas emocionais. Estão precisando que a gente encontre elas lá fora. É para isso que nós chamamos essa nossa identidade. Amém, queridos?